a gravação a partir de agora da nossa tela. Um feedback? Como assim, Vanessa? Um feedback? Em relação a quê? Boa noite, Vanilene. Ah, da turma de vocês? Pode ser, pode ser. Falar um pouquinho sobre a experiência, mas assim, a princípio são só coisas boas. Quem quer falar? Então, gente, ó, nós teremos, todo mundo sabe, pelo menos deveria saber, que nós vamos ter uma avaliação que vai demorar 24 horas e será no dia 30 de janeiro, que é um domingo, tá? Então, só reprisando para quem não lembra, já foram feitas três avaliações, que são três atividades de exercícios referentes a cada uma das três unidades, né? E a quarta e última avaliação vai ser uma prova que vai ser no domingo. Ela inicia às 0h01 do domingo e eu botei para fechar às 8 horas da manhã da segunda. Então, o que que acontece? Essa vai ser a última avaliação. A, a nota da N1 eu não divulguei porque eu reabri todas as avaliações para quem não enviou. Quem não enviou, nem a primeira atividade, na segunda, nem a terceira, elas estão abertas para novos envios. Até agora, até amanhã. Eu coloquei, se eu não me engano, até amanhã, dia 27. Então, é uma oportunidade a mais. Não deixem de enviar as atividades avaliativas. Então, a partir no dia 27, fecha. No 28 e 29, os tutores vão corrigir os trabalhos que foram enviados nessa semana. Eu ainda estou decidindo se esses trabalhos enviados por último devem perder mais ou menos um meio ponto, um ponto, né, por causa do atraso, até para ser justo com os alunos que enviaram no prazo. Ainda estou decidindo. Mas mais importante é que quem enviou vai ter praticamente a pontuação toda agora na repescagem, né? Então, quem enviou e ganhou toda a pontuação já tem 15, já tem 10 na N1 e 5 pontos na N2. E aí vai fazer a prova na segunda-feira, 8 horas da manhã, fecha. Eu vou fazer a correção e vou lançar as duas notas, nota da N1, nota da N2 e média. Se a média da pessoa for 8 ou mais, a pessoa já passou, já está aprovada na disciplina. Se a média da pessoa for menor que 8, ela vai ter que fazer a prova final, que é uma prova que também vai durar 24 horas. Ah, tá. É, nós temos, né, a seguinte regra em relação a avaliações. Tem que fazer no mínimo duas avaliações da N1, duas avaliações da N2. A N1 vale 10 e a N2 vale 10, né, a pontuação máxima. A média do aluno é a média aritmética entre N1 e N2. Se o aluno tiver média 8 ou mais na N1 e na N2, ele está aprovado na disciplina. Se a média dele for menor que 8, ele tem que necessariamente fazer uma final. Fazendo a final,
ele tem que tirar uma nota, que essa nota, fazendo a média aritmética com a média parcial, né, que foi calculada de N1 e N2, a nova média tem que ser 5 ou mais. Se tiver média final 5 ou mais, ele é aprovado depois da final. Se tirar menos que 5, ele é reprovado. Esse é o regime de notas. Então, nós já temos as duas avaliações da unidade 1 e unidade 2 fazem parte da N1. A avaliação da unidade 3 mais a prova fazem parte da N2. Eu vou somar, né, essas duas avaliações, a avaliação da unidade 3 e mais a avaliação da escrita, né, a prova. E aí eu vou dar a nota da N2. Então, quando 8 horas da manhã da segunda, todo mundo vai ter enviado a prova, eu vou começar a correção. Então, eu devo corrigir segunda, terça, lá para quarta-feira, eu devo divulgar a nota da N1 e da N2. Divulgada a nota, se eu divulgar na quarta-feira, por exemplo, quarta-feira, 8 horas da manhã, sexta-feira ou no sábado haverá a prova final de vocês. Então, será sexta ou sábado, dependendo da nota em que eu divulgar a média da N1 e da N2. Correto? Aham. Silvânia, não tem condições de reavaliar por uma questão técnica mesmo. A gente teria que deletar o envio anterior de vocês. É uma restrição imposta pela plataforma. Então, vamos supor, eu teria que mapear quais são os alunos de cada grupo que desejam enviar de novo. Depois, eu teria que manualmente deletar os envios anteriores de cada um desses alunos, para depois ele poder enviar de novo. Então, infelizmente, não tem condições de fazer isso, justamente porque nós já estamos hoje é 26 e amanhã é o último prazo de envio. E não dá para prorrogar, porque senão a gente invade um período de estudo de vocês para a prova. Ao invés de estudar para a final, todo mundo vai estar preocupado em refazer o trabalho. Tá bom, Silvânia? Oi. Não, não. É de 0 a 5, tá? A plataforma, na hora que foi configurada errado, tá? Mas não se preocupe, porque a nota máxima de cada uma das avaliações, dessas avaliações, dessas atividades avaliativas, né? A nota máxima é 5, não é 10. Concordo com você. E é o seguinte, tá? Então eu vou dar a mesma orientação que eu repassei para uma aluna por mensagem na plataforma. Quem aconteceu isso, solicite a recorreção da atividade. Quem vai fazer essa recorreção sou eu, tá bom?
eu deveria ter vedado essa questão da correção do mesmo trabalho por tutores diferentes, mas eu não achei que ia acontecer essa nota tão diferente, tá, Lauro? Então, de uma certa forma, eu não deveria ter permitido esse tipo de situação. Mas quem acha que foi prejudicado porque o mesmo trabalho foi avaliado, por exemplo, por 4 e outra pessoa foi avaliada por 1,66, entre em contato comigo pela plataforma ou entre em contato com o tutor e peça a recorreção. Vocês sabem que vocês podem mandar mensagem para mim na plataforma, né? Então, mandem mensagem para mim na plataforma e eu vou fazer a recorreção de quem aconteceu essa situação. Só que é importante que vocês indiquem qual foi a dupla, tá? Se bem que se a dupla já estiver no trabalho, não precisa. Só solicitem a recorreção, tá bom, Lauro? Vou projetar aqui, tá? A plataforma, um instantinho. Se vocês, se vocês tiverem alguma dúvida de como entrar em contato, é só vocês entrarem em contato com o tutor de vocês e vocês vão assim, ó, o professor falou que a gente pode solicitar a recorreção do trabalho. E aí tem que dizer qual o trabalho, qual a unidade, né? Ah, meu nome é Lauro e eu quero recorreção do meu trabalho da unidade 1 ou da unidade 2. Tem que deixar bem claro. Ó, quando vocês entram na plataforma, tem esse botão aqui em cima, ó, botãozinho, balãozinho de conversa, ó. E aí você pode me encontrar aqui e mandar uma mensagem privada para mim, tá? É só aqui, você vem, tem um grupo, favoritos, aí você procura no privado, pesquisar, você procura Isaac. Será que eu me acho? Deixa eu ver se eu me acho. Se vocês tiverem dificuldade de entrar em contato via chat, via plataforma, é só entrar em contato. Pronto, achei todo mundo aqui, tá? E aí é só vocês procurarem, entrarem em contato ou vocês entram em contato com o tutor e o tutor vai me avisar. Então, eu vou pegar a relação de todo mundo que quer fazer uma recorreção, eu vou olhar o trabalho, eu consigo ver, eu espero que todo mundo tenha colocado o nome do colega, né, do grupo, e aí eu vou pegar o trabalho do colega e vou fazer um cruzamento ali do trabalho, o trabalho é o mesmo, e aí vou ver por que a nota ficou tão diferente, né? Então, eu vou fazer uma reavaliação, tá bom? Para esses casos onde houve uma discrepância muito alta, tá, gente? Porque é normal ter uma diferença de alguns décimos, diferença de um ponto até. É normal acontecer, porque são tutores diferentes. No próximo curso eu não vou permitir esse tipo de diferença. Mas nesse, infelizmente, como eu não posso fazer nada agora que já foi feito, eu vou fazer uma recorreção, uma reavaliação, tá bom? Mais alguma dúvida? Acho que a Naira queria falar uma determinada hora. Naira, ainda quer falar, Naira? Tá. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que queira falar do curso? A hora é agora, porque daí depois eu vou começar a teoria e aí eu não paro mais. Aqui agora? Então,
eu só posso entregar os gabaritos para vocês depois que eu fechar, né? Amanhã vai fechar a avaliação. Se vocês quiserem o gabarito, eu disponibilizo o gabarito em cada unidade, embaixo de cada submissão da avaliação. Tá bom, Marcelo? Ah, Ramon, desculpa. Aqui não dá para ver direito, é muita coisa para gerenciar. Nara, infelizmente, essa média ela é estabelecida pelo nosso regimento, pelo regimento da UFAC, a Nara, tá? Então, eu não posso baixar de 8 para 7. Se isso fosse flexível, eu poderia até fazer porque eu acho mais justo, mas isso é uma imposição do regimento da UFAC. E aí, depois, para passar na final, a média é 5, tá bom? Adriana, pode falar. Com certeza. Texto base tem todas as informações para resolver a questão, tá? Eu peço, vou dar um exemplo, eu peço 6 exemplos de ladrilhamento. Aí veio uma pergunta. Ah, professor, o texto base só tem 4 exemplos. Aí eu respondi: não, se a pessoa olhar um pouco mais à frente, tem mais exemplo de ladrilhamento bem comportado. Sim. Então, a questão 3, se eu não me engano, ela usa o GeoGebra, entendeu? Então, a teoria para você fazer a questão 3, ela está posta, tá? O que você precisa é encarar o GeoGebra, que é algo. O ideal é que você fizesse um print, tá? Porque o link, porque o link, tipo, se o link, por exemplo, pode corromper. Não, daria tempo, mas é porque às vezes links podem corromper, links podem ir errado. Então eu acho mais seguro fazer um print dos ladrilhamentos, são 2 tipos somente. Você faz um print, coloca no PDF junto com a sua. Aí você escreve o padrão de construção, né? Por exemplo, se for um ladrilhamento só com quadrados, você coloca qual é o padrão de construção do ladrilhamento de quadrados e você explica o porquê que é aquele padrão. Intérprete para afastar um pouco mais a câmera, está cortando em libras. Viu, Maria? Estão pedindo para você afastar um pouquinho mais a câmera, tá? De você, por favor. É Benigno. É Lauro Benigno, né? Certo. Isso, isso, isso. Eu só percebi essa inversão porque às vezes eles colocam um texto, ele é corrido, e as figuras, elas não necessariamente estão na mesma ordem, né? Elas só estão ali e ele faz referência. Só que eu percebi, na última lida que eu dei, que ele está colocando lado a lado. E se for esse raciocínio, está invertido.
Então eu fiz essa correção porque eu notei esse problema. A pessoa poderia confundir, tá? Pois é porque é justamente porque quando você lê, você vê assim, não, é um padrão de hexágonos. Então você olha, tá ali. Padrão de triângulo, você olha, tá ali. Só que o fascículo inverteu a ordem e do jeito que tá, pode indicar que o texto está se referindo ao padrão do lado, mas não, está invertido. Nesse raciocínio, a ordem está invertida, tá bom? Isso acontece. Foi na hora da construção da apostila lá, do texto. Mais alguma dúvida? Mais alguém quer falar alguma coisa? Se não, Rosiane, pode falar. Boa noite. Tá. Eu vou fazer uma breve repassada, tá, Rosiane? Nos três modelos agora, chamando a atenção para vocês é, o, que é importante em cada um dos assuntos, tá? Essa é a minha função hoje à noite, tentar destacar o que é mais importante para vocês relembrarem, né? Tipo, dar uma complementada no meu vídeo de revisão, para tentar indicar para vocês lerem. Leiam o texto base e prestem atenção nesse conteúdo que eu vou repassar agora, tá? Então eu entendo o jogo dos discos, inclusive eu acho que foi o conteúdo que teve mais reclamação, que não estavam conseguindo compreender, porque ele traz alguns conteúdos um pouco mais matemáticos mesmo. A avaliação 3 espera aí, quem perguntou? Ó, cada avaliação está valendo 5, tá bom, Marconi? O trabalho da unidade 1 vale 5, o trabalho da unidade 2 vale 5, o trabalho da unidade 3 vale 5 e a avaliação escrita vale 5. Outra coisa, a prova pode ser feita em dupla, tá bom? Só peço que as duas pessoas enviem e identifiquem quem é a dupla na prova, certo? Então você vai fazer a prova junto com a pessoa, discutir tudo lá, e aí você vai colocar o nome das duas pessoas na prova e cada uma delas vai enviar o PDF. Eu preciso saber quem é a dupla para eu poder. Também pode ser em trio. Também pode ser em trio, duplo ou trio, tá bom? Então eu preciso saber quem são os participantes daquela prova. Não, não é assim. É 5 mais 5, 10. Depois, 5 mais 5, 10. Aí eu vou fazer a média entre o 10 da N1 e a média do 10 da N2. E vai dar a média. Então, é 5 mais 5 dividido por 2, uma nota, N1. 5 mais 5 dividido por 2, nota da N2. Aí 10 mais 10 dividido por 2, média parcial. Essa é a conta. Esclarecido, Marconi?
As provas em conjunto? Como assim as provas em conjunto? Ah, tá. Ramon, é o seguinte, não se preocupe, porque o que que eu vou fazer? Como a prova é a mesma, eu vou corrigir uma vez a prova e vou lançar aquela nota para para dupla ou para o trio. É uma nota para os dois ou para os três. Não vai acontecer isso comigo. Que era para eu ter orientado os tutores assim. Mas o erro foi meu, tá? Eu esqueço que às vezes a gente vai corrigir, a nota pode oscilar muito, geraria esse problema. Mas quem teve esse problema de notas muito díspares, podem entrar em contato comigo que eu faço uma recorreção. Mas na prova não haverá esse problema. Eu corrijo uma vez e lanço a mesma nota para dupla ou para o trio. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Não, a média é 10. Colocar aqui, ó, N1, ó, vou colocar aqui, N1, nota, unidade 1, mais, pode falar, Adriano. Não, não estava na final, não, Adriano. Eu expliquei logo no início da aula. Foi um erro de configuração essa nota 10. Só que depois que você lança o 10, você não consegue é, alterar, não consegue alterar. Mas cada avaliação só vale 5, tá? Entendi. Entendi. Obrigado, Adriana. Mas, foi um erro meu que não percebi a configuração. Patrick, o Patrick está falando que fez a atividade. Patrick, olha só, se você fez a atividade no prazo e não aparece nota, eu peço que você entre em contato com o tutor para ver se ele corrigiu o seu trabalho, tá? Agora, se você fez a atividade agora na repescagem da unidade 1, unidade 2 ou unidade 3, os tutores só vão corrigir a partir de depois de amanhã, tá bom, Patrick? Mas procure o seu tutor para ver como é que está a questão da correção do seu trabalho. Tá, gente? Então tá aqui escrito, ó. A nota N1, ela vai de 0 a 10. Ela é a soma da nota da unidade 1 mais a nota da unidade 2, dando 10. Um aluno que tirou 4 na unidade 1, tirou 4 na unidade 2, ele está com 8. Aí, se o aluno tirou 4 na unidade 3, fizer a prova e tirar mais 4, ele está com 8 na N2. Então, a média vai ser 8. A média parcial vai ser 8, entre um N1 e N2. Logo, ele está aprovado. Todo mundo entendeu aqui? Então, quem tem nota 4, 3,5, não se desespere, porque cada nota vale 5.
apesar da plataforma estar mostrando 10. Foi por causa da hora da configuração da plataforma, não foi ajustado isso. Depois que eu decidi que ia valer 5, eu não reajustei. E acabou ficando desse jeito. E depois de configurado uma vez, não tem como voltar atrás. Porque senão ele reduz a nota proporcionalmente. E aí ia bagunçar tudo. Alguma dúvida? E reforçando, quem teve uma nota muito diferente entre membros do mesmo grupo, tentem conversar com os tutores para ver se eles entram num acordo, né, os tutores dos dois grupos. Se eles não entrarem no acordo, eu vou fazer a recorreção dos dois trabalhos, tá bom? Então, eu acho que agora está tudo bem esclarecido. Vamos para uma pequena indicação de conteúdo. Oi, Silvânia. Então, Silvânia, isso é um problema, entendeu? Porque foi algo que eu pedi para vocês colocarem o nome dos três. Por quê? Porque como que eu ou os tutores vamos adivinhar quem é o trio? Pois é, mas isso complica muito a situação e, e é importante que vocês entrem em contato com os tutores. Houve diferença muito grande nas notas? Então, eu solicito, Silvânia, que você converse com o tutor, peça para ele entrar em contato com os tutores dos outros grupos, para eles se conversarem e entrarem num consenso da nota, né? Para eles se conversarem para a gente alterar as notas de vocês para ver qual tipo, se vai colocar a maior nota, se é a média. Vocês precisam conversar com os tutores, tá, Silvânia? Falar que vocês formavam um trio, mas vocês não botaram o nome dos outros colegas no grupo. Então, isso daí não foi um erro nem dos tutores. Foi algo que a gente tinha pactuado que não foi cumprido, tá bom? Mas tentem conversar com os tutores. Alcilene, sim, sim, tranquilo. Então, 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 Alcilene, infelizmente, não, alguns, estou percebendo que alguns não seguiram a minha orientação. Minha orientação foi: coloquem todos os nomes do grupo no PDF, dos alunos que estão nesse grupo no PDF, para que a gente possa identificar facilmente quem fez aquele trabalho e possa colocar as notas, a mesma nota, né? Para que haja essa conversa, essa alocação da nota corretamente.
Como em alguns grupos não foi feito, infelizmente a gente não tem como dizer que houve erro da gente. O erro foi do grupo que não colocou os integrantes. Então, o que a gente pode fazer é tentar fazer algum tipo de recorreção agora, de organização de alguns que ficaram com nota muito dispare, muito diferente. Mas fui orientado lá nas minhas primeiras aulas a todo mundo colocar os nomes do grupo todo no PDF e todos enviarem o mesmo PDF na plataforma. Tá bom, Silene? Então, muito bom você ter me falado para eu saber o que está acontecendo, tá bom? Ó, não, tranquilo, Silene, obrigado. Lauro, pode falar, Lauro. Lauro? Lauro, Lauro, vou discordar de você em relação ao critério, por quê? Porque nós somos seres humanos e cada ser humano ele pensa muito diferente do outro e mesmo quando você tem um gabarito, você pode estabelecer, ou você pode estabelecer na leitura, você pode olhar para uma questão e você pode ser mais meticuloso em fazer a correção e você ter uma nota bem diferente. Nesse ponto eu discordo de você. O critério o gabarito está ali, o tutor ele pode ter um critério que pode oscilar bastante de uma outra pessoa. A questão aqui é que eu sei que se houve essa amplitude, não foi erro de tutor, foi algum tutor que ele foi mais é, ele foi mais detalhista, ele foi olhando detalhe por detalhe, e ele foi descontando à medida que ele foi achando alguns erros. Outro tutor não, ele olhou e viu assim, não, essa questão aqui, o aluno ele fez basicamente esse roteiro, ele não foi detalhadamente descontando pontos. Então, eu te garanto que se você der a mesma prova com gabarito para duas pessoas diferentes, você pode ter uma amplitude muito grande de correção. E a segunda coisa, eu posso até olhar a minha primeira gravação, que tem as aulas todas gravadas, eu tenho certeza absoluta que foi na minha primeira aula que eu falei, que foi um pedido meu. Eu falei, gente, vocês vão fazer
Eu preciso que todos submetam o PDF, mesmo que seja um trabalho em grupo, mas é importante que o PDF tenha o nome de todos os participantes, para que a gente possa identificar quem foi. E isso eu tenho quase certeza absoluta, e eu vou checar na minha primeira aula, tentar dar uma repassada na minha primeira aula até o momento que eu achar essa minha citação, tá? Então, eu tenho certeza que houve essa orientação na primeira aula, tá? E essa questão de correção é algo que eu deixei livre para os meus tutores e eu vou tentar verificar o que houve e tentar tirar essas distorções do mesmo trabalho. Eu acredito, como você, que se o trabalho é o mesmo, ele tem que ter a mesma nota. Nesse ponto, você está certo. Mas, como não houve esse diálogo entre tutores, eu entendo perfeitamente alguma distorção nas notas, né, alguma amplitude nas notas. É a mesma prova, tem o mesmo gabarito, mas pode acontecer essa amplitude. O que eu vou trabalhar agora é para identificar essas amplitudes muito grandes, tipo, sair de 4 e ir para 1,66, eu não vou aceitar. E aí eu vou trabalhar para fazer esse ajuste, tá bom? Tyson, pode falar. Então, o que o Tyson está falando é correto. São muitos alunos, são poucos tutores, e como são duas, três, eu botei 3 questões em todas, né? São 3 questões em cada prova. Então, isso aí fica um volume muito grande de questões e pode acontecer essa amplitude, é outro fator. Mas eu puxo o erro para mim. O erro foi meu de permitir, primeiro, alunos de grupos diferentes. Isso aí, para mim, não foi legal. É algo que eu corrigiria para o futuro. Mas, independentemente disso, eu orientaria que a nota fosse a mesma para o grupo. Mas, como não aconteceu, o que a gente pode fazer é identificar cada uma das correções e procurar equalizar as notas, tá bom? Então, vamos para a nossa teoria e aí a gente resolve algumas coisas a mais no final. Quem quiser ficar depois de terminar, pode ficar, eu tiro dúvida. E qualquer outra dúvida pode me mandar no chat da plataforma ou podem mandar para os tutores, que os tutores trazem para mim quando houver algum tipo de problema com nota. Mas de antemão, nós iremos fazer a equalização de todo mundo que houve uma diferença grande de nota nas avaliações, tá? Ninguém vai ficar prejudicado, tá? Bom, então, no jogo dos discos, gente, né, eu acho que foi, não sei se foi a Silvânia ou foi alguma outra pessoa, acho que foi outra pessoa que falou que está tendo muito problema para a questão da equação. Antes de eu começar o jogo dos discos, eu vou, Rosiane, eu vou falar um pouquinho sobre a prova de vocês. Como prometido, a prova ela vem metade teórica e metade prática, metade matemática, né? As fórmulas, as funções, a teoria matemática. Então, como ela vale 5, a priori quem fizer a parte teórica já tem 2,5 garantido, e quem fizer tudo tem o 5 garantido. Então, vão ser somente 2 questões, tá? São somente 2 questões.
Então, conforme nós acordamos, vai ser dividido assim. Então, é importante que vocês leiam os textos base. Na revisão das unidades, lá na plataforma, eu criei mais uma aba, revisão das unidades, eu coloco de novo os textos bases. E é importante que vocês leiam todo o texto base, tá? Dos 3 modelos. E vocês procurem fazer as contas principais dos 3 modelos também, tá? Então, no jogo dos discos, gente, a função principal que aparece é uma função de probabilidade. Eu tenho um quadrado de lado L, né, um ladrilhamento com quadrado de lado L, e um disco de diâmetro D. Um disco de diâmetro D, de tal sorte, deixa eu colocar aqui, de tal sorte que quando eu vou tentar estimar, né, qual a possibilidade, né, qual a probabilidade desse disco cair inteiramente dentro do quadrado de lado L, significa que eu preciso que o centro desse círculo caia dentro de um quadrado de lado L, L menos D. Por que L menos D? Porque aqui eu tenho D sobre 2 e aqui eu tenho D sobre 2. Eu tenho que descontar o raio para cada lado e para cima e para baixo. Por quê? Porque se o centro cair fora desse quadrado, o disco ele vai cair necessariamente cortando o lado do quadrado maior. Então, a probabilidade geométrica desse ponto cair dentro desse quadrado menor, ela vai ser a área, né, do quadrado menor, que eu calculo a área como sendo o lado ao quadrado, né? A área do quadrado é só pegar a medida do lado e elevar ao quadrado, esse é o quadrado menor, dividido pela área do quadrado maior, que é L ao quadrado. Então, vocês têm que relembrar a ideia principal da probabilidade. O número de eventos que favorecem, né, o número de possibilidades de acontecer o evento que a gente quer calcular a probabilidade, dividido pelo número total de possibilidades. Então, se eu olhar para o quadrado maior, o centro do disco pode cair em qualquer ponto do quadrado maior, se vocês concordam, né? Então, o número de possibilidades a gente mede com a área do quadrado maior. Mas o evento que a gente quer medir é o evento do disco cair dentro do quadrado. E para o disco cair dentro do quadrado, é a mesma coisa desse ponto cair dentro do quadrado menor. Então, o número de possibilidades desse evento favorável é igual à área desse quadrado menor aqui. Alguma dúvida sobre como calcular essa possibilidade, gente? Olha o grilo lá fora. Cri, cri. Esse círculo quadrado é uma circunferência ou não, professor? Não, gente, ó, não pode confundir círculo com circunferência. Círculo é toda a região dentro de uma circunferência. Então, o círculo é azul. Certo? Circunferência é só a linha. É só a linha. Isso aqui é uma circunferência. É a linha de verde.
Círculo é a linha mais o interior, certo? Então, eu estou trabalhando com o disco inteiro. Então, eu estou trabalhando com um círculo e não somente com a circunferência. A área do círculo é πr quadrado, tá? Entendeu a diferença, gente? Entenderam a diferença? Certo? Alguma dúvida em relação à probabilidade? Então, se a gente fizer esse L constante, né? Se eu fizer fixo, o L, o quadrado é fixo, tipo como eu escolho o ladrilhamento da minha sala para ser o local do experimento. Então, eu fixei o L. O L é constante porque são quadrados e os quadrados têm a mesma medida. Então, o L é fixo. E agora eu vou testar o meu jogo dos discos com diferentes tamanhos de discos, que têm diâmetros diferentes. Logo, quem vai variar nessa função probabilidade é o D. Então, eu vou ter uma PD, é a probabilidade. A aula está sendo gravada, sim, eu botei para gravar. Ela está sendo gravada, tá? Então, a probabilidade, P de D é a função probabilidade em função do diâmetro D, nessa minha construção. E eu posso fazer em função do L, tá? Isso, inclusive, caiu no trabalho de vocês. Então, agora, para a gente chegar à função definitiva, é só desenvolver esse quadrado da diferença aqui de cima. Vai ficar o quê? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Então, agora eu vou só reorganizar, vou dividir esse L quadrado para cada uma das parcelas. Então, L quadrado divide por L dá 1, menos. Esse L cancela com esse quadrado, fica menos 2 sobre L, D, mais 1 sobre L ao quadrado, D ao quadrado. Então, isso aqui, gente, se a gente considerar que o L é constante e o D é variável, isso aqui é uma função quadrática. Vejam, se eu substituir esse D por x, eu tenho exatamente aquela função quadrática lá do ensino médio, que vocês viram lá com a tia Terezinha. Tá? Só substituir por x, que vocês vão ver que é uma função quadrática, onde o meu f é o p, a minha variável dependente é o p, e a minha variável independente não é x, é d. Mas isso aqui não deixa de ser uma função quadrática. Alguém tem alguma dúvida dos significados dessa fórmula aqui? Gente, eu preciso que todo mundo entenda isso. Eu acredito que até a Josina, que não é da área de matemática, os intérpretes já aprenderam a calcular a função da probabilidade. De tanto que ela. A probabilidade em função do diâmetro. Até o Fernando riu agora. Até o Fernando riu. Vi- Viu, 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 Silvânia? Você tem que me dizer exatamente em que passo você não entendeu. Se você conseguir indicar assim, professor, eu não entendi por que que o senhor fez isso aqui, ó, por exemplo. Por que que o senhor transformou isso aqui nisso aqui? Eu volto e explico para você de novo. Mas eu preciso exatamente das suas dúvidas.
em que passo o negócio se perdeu. Você sabe em que momento você não entendeu? Preciso que eu preciso que você volte a partir do verde, mas qual verde? Tem esse verde aqui, a Rosiane. Esse aí, tá, tá. Ó, a Silvânia estava falando que não entendeu nada. É necessário que haja, Silvânia, uma revisão de alguns conceitos básicos para entender todas essas contas. A primeiro conceito básico que a gente precisa é o conceito da área de um quadrado. Área de quadrado. A área do quadrado. Eu só coloco o denominador em cada parcela. Eu já coloquei o denominador em cada parcela, mas daí é tipo, tá, vou explicar com mais detalhes essa parte do denominador, tá? Área do quadrado. Eu tenho um quadrado, então um quadrado é um quadrilátero onde ele pode ter, onde ele tem os quatro lados iguais. Para eu calcular a área desse quadrado, calcular essa área, o que é a área? Seria o espaço que o quadrado preenche no plano. Então, quando você chega para comprar um tecido numa loja, você fala, eu quero tantos metros de tecido. Só que você está falando uma dimensão porque a outra ela está fixa, por causa que o rolo do tecido tem um tamanho fixo. Mas o certo era a gente trabalhar com área. Então a gente teria que falar área, que é nada mais, nada menos do que a gente pegar essa dimensão e multiplicar por essa. Tá? Então a área do quadrado é só pegar a dimensão, que a gente pode chamar de comprimento, e multiplicar pela largura. Só que são iguais. Então é L vezes L. Então a área do quadrado é L ao quadrado. Silvânia, você lembrou? Beleza. Então é a primeira coisa. Segunda coisa, lá da tia Terezinha eu tenho A menos B ao quadrado. O nome disso é quadrado da diferença. É um produto notável. Quem tiver esse problema de relembrar, é só jogar no Google. Produtos notáveis. E aí vai aparecer todos os produtos notáveis. O que a gente precisa é do quadrado da diferença. Jorginho, pode falar. É isso. É isso mesmo, é o produto notável, tá? Então, quem puder lembrar lá, para uns pode ser mais tempo, para outros menos tempo, mas procurem lembrar das aulas lá da sétima série. Só que hoje você joga no Google, ele traz tudo. Se jogar videoaula no YouTube, tem várias videoaulas só falando dos produtos notáveis, tá? Então, o produto notável, ele é o quadrado da diferença que a gente precisa, que é quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como é que eu poderia obter isso, professor? É só fazer o quadrado de um número, não é ele vezes ele mesmo, né? Tem o quadrado de um número, é ele vezes ele mesmo. Aí eu faço o chuveirinho. A vezes A vezes B, B vezes A, B vezes B. Então vai ficar A vezes A ao quadrado, menos AB, menos BA, menos B vezes menos B é mais B ao quadrado, né? Porque menos com menos dá mais, tá?
Então, vai ficar A ao quadrado, AB é igual a BA, então, quando eu tenho o mesmo número somado duas vezes, mais B ao quadrado, tá bom? Silvânia, relembrou, Silvânia? Beleza. Então, precisamos de mais um conceito. Se eu tenho 2x mais 4 dividido por 2, né? Isso aqui é um binômio, né? Nosso binômio, e eu tenho uma fração com um binômio em cima e um número embaixo, tá bom? O que eu posso fazer quando eu tenho uma fração desse jeito? Eu posso separar o denominador para as duas parcelas. Então, eu posso fazer 2x sobre 2 mais 4 dividido por 2. Por quê? Porque isso faz parte de uma propriedade de fração, né? Soma de frações de mesmo denominador, eu conservo o denominador e somo os numeradores. Alguma dúvida, Silvânia, sobre esse procedimento? Pronto, beleza. E agora, gente, o principal problema que eu acho que é a noção de probabilidade, tá? A probabilidade, qual é a probabilidade de eu tirar 1 na face superior de um dado de 6 lados? Você lembra, Silvânia, como calcular a probabilidade de dado, jogando os dados, dado de 6 faces? Lembra não, né? Então vamos lá. Então vamos lá. A ideia é essa, é fazer revisão mesmo. Eu quero tirar o número 1 na face de cima, tá? Então eu vou elencar o número total de possibilidades. Número total de possibilidades. Quais são todas as possibilidades, Silvânia, quando eu jogo um dado? A face de cima. Quais são possíveis, os possíveis números que podem acontecer na face de cima, quando eu jogo um dado de 6 faces? Você consegue me responder? Os possíveis números que podem cair na face de cima. Quais são? Fale aí para mim. Ótimo. Esses são o número total de possibilidades, né? No lançamento. Joguei o dado, o número total de possibilidades é 1, pode cair 1, pode cair 2, pode cair 3, pode cair 6. Então eu já tenho o número o conjunto, né, do total de possibilidades. Deixa eu dar um número T aqui, total. Agora eu vou dizer quais são as possibilidades para eu conseguir atingir o meu objetivo, o meu evento. Qual é o meu evento que eu estou dizendo? Eu estou pedindo para calcular a probabilidade de quê? De cair o número 1 na face de cima. Então, quais são os números que podem cair na face de cima para atingir o meu objetivo, para eu concluir o meu evento, para acontecer o meu evento, Silvânia? Eu quero calcular a probabilidade de cair o número 1 na face de cima, certo? Então, esse meu conjunto evento, cair 1 na face de cima, ele tem quantos elementos? E qual é o elemento? Ou quais são esses elementos para eu acontecer esse evento? Você entendeu? Oi.
Isso, vamos, tá bom, vamos, tá, é que eu tentei simplificar. Vamos trabalhar com os pares. Vamos atender o pedido da Simone. Silvânia, qual a possibilidade de cair um número par na face de cima? Quais são as possibilidades? Três possibilidades, mas quais são os números? 2, 4 e 6. O que, que é a probabilidade? O que, que é a probabilidade? Probabilidade de um evento. Eu vou pegar o número de elementos, o número, eu vou colocar um hashtag, tá? Seu número de elementos do conjunto que eu chamei de evento e vou dividir pelo número de elementos do conjunto que eu chamei de total, que é o conjunto que a gente pode chamar de universo, tá? Vou colocar o U, porque é o conjunto universo, tá? Isso é probabilidade. Eu vou contar quais são as possibilidades da face de cima ser par e vou dividir pelo número total de possibilidades. Então, quantos elementos tem nesse conjunto, Silvânia? 3 elementos. Quantos elementos tem no conjunto universo, no conjunto do total? 6 elementos. Então, sabe o que significa? Se você simplificar, dividir por 3 em cima, por 3 embaixo, é meio. Essa probabilidade é meio. Ou seja, é 0,5. Ou seja, é 50% de chance de eu ter um número par na face de cima. Como é que eu achei isso? Peguei o número total de possibilidades de acontecer o meu evento, né? São favoráveis ao meu evento, pelo número total de possibilidades. Então, o que, que significa? Significa que eu tenho 50% de chance de jogar um dado e cair um número par em cima. Melhorou a compreensão, Silvânia? Tá? Obrigado, Simone. Beleza, gente? Então, alguma dúvida até aqui? Então, então, voltando ao nosso problema, para eu calcular a probabilidade, o meu evento agora, ele depende do diâmetro do círculo. Ele é uma função do diâmetro do círculo, porque o diâmetro do círculo pode variar. E o lado do meu quadrado, ele é fixo. O lado do meu quadrado, ele é fixo. E o D está variando. Então, agora, eu tenho que calcular a minha probabilidade, quem seria o meu conjunto como é que eu consigo medir os meus eventos favoráveis. É só lembrar, eventos favoráveis para eu jogar um dado e ser par, são 3 números. Mas aqui, para esse problema, são infinitos pontos. Como é que a gente mede infinitos pontos? Aqui a gente vai medir com a área. A área. Então, para o meu círculo cair dentro desse quadrado, eu meço com a área. Que área, professor? A área desse quadrado de dentro vai representar todas as possibilidades do meu disco cair dentro. Ou seja, eu vou jogar um disco, eu tenho infinitas possibilidades do disco cair assim, assado, cozido, tá frito, pode ser de qualquer jeito. Mas a quantidade de vezes, a quantidade de pontos eu meço com a área do meu quadrado menor. Então, o número de possibilidades de acontecer o meu evento vai ser a área do quadrado menor. E o número total de possibilidades, que seria o conjunto U, o número de elementos do conjunto U,
é o meu quadrado maior, porque eu estou jogando o disco e eu estou querendo saber quando ele vai cair dentro desse quadrado. Então, eu tenho que considerar que o disco pode cair com um centro em qualquer ponto do quadrado maior. Então, o número total de possibilidades vai ser a área do quadrado maior. Silvânia, ficou claro quem é os eventos, quem é o conjunto universo aqui? Tá. Então, tranquilo. E aí, a área do quadrado menor foi aquilo que eu expliquei. É só pegar o lado menor e elevar ao quadrado. A área do quadrado maior é só pegar ao lado do quadrado maior e elevar ao quadrado. Foi que nem eu expliquei aqui. Se eu tenho um quadrado de lado L, a área dele é L ao quadrado. Então, isso aqui a gente já encontrou essa fórmula. Só que agora a gente precisa melhorar essa fórmula. Aí a gente precisa do produto notável. Então, vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, sobre L ao quadrado. E agora a gente vai ter que fazer aquela propriedade oposta das frações. Ao invés de eu fazer soma de fração de mesmo denominador, eu vou pegar esse denominador e vou separar ele para dividir cada parcela do meu numerador. Agora, gente, é só simplificação, tá? E eu encontro a minha função. Em relação ao gráfico, gente, é importante que vocês tentem, como eu já gastei muito tempo com esse conteúdo, eu quero ver se eu dou uma repassada. Só um instantinho, gente. Ufa. Eu quero dar uma repassada nos outros conteúdos. Então, eu quero que vocês tentem estudar o gráfico dessa forma, tá bom? É uma parábola, ela é côncava para cima porque esse coeficiente é positivo. Ela vai cortar o eixo do y exatamente no 1. E aí eu preciso que vocês estudem função quadrática para entender melhor o gráfico dessa probabilidade. Mas eu espero já ter dado uma ajuda para vocês compreenderem como chega aqui. Lauro, pode falar. É, tá? Eu tentei, Lauro, falar bem detalhadamente em cada vídeo, né? Por mais que fosse, ó, tem o vídeo da unidade e tem um vídeo de revisão. O vídeo da unidade ele está mais completo, então eu recomendo que vocês olhem o vídeo. Eu recomendo que vocês leiam o material. É importante a leitura do material e está muito rico. Todos os três materiais estão com uma riqueza de informações, de experiências, de conteúdo para a sala de aula. Então, não fiquem restritos somente aos meus vídeos. Leiam o material escrito, que tem muito mais informação e tem muito detalhamento sobre tudo isso que eu estou explicando, tá bom? Então, obrigado, Lauro, e eu recomendo que vocês leiam o material escrito também. Então, vamos agora para o nosso modelo de despoluição. O modelo de despoluição, na última aula, na aula, né, na unidade 2, é a síncrona. Ainda tem mais, né? Tem a aula gravada, tem a aula síncrona e tem a aula de revisão. Então, tem muito material para vocês assistirem, para vocês fazerem até de podcast, se vocês quiserem, fica ouvindo e vai fazer outra coisa, mas é importante que vocês escutem o áudio
tentem fazer as contas e leiam um material escrito, né, o texto base. No modelo de despoluição, eu fiz uma analogia com um desconto. Você vai comprar uma camisa, um vestido ou um sapato numa loja e você pede um desconto para a vendedora, né? E às vezes você tem desconto porque você já é um cliente antigo da loja, você tem um cupom de desconto que você conseguiu na internet, você ganha um desconto porque você está pagando à vista. Então, esse modelo de despoluição, para você compreender a ideia em cima dele, é interessante você trabalhar essa questão de você aplicar sucessivos descontos num produto. É uma analogia muito boa a você limpar um lago, um trecho de um rio, né? Um poço, qualquer problema que você tiver, você for trabalhar da mesma forma como esse modelo de despoluição, ele vai ter uma solução muito parecida e vai gerar uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica. Então, a ideia do modelo de despoluição é que você tem um lago, você tem uma quantidade de poluente inicial e você, a cada dia, você vai retirar uma quantidade fixa de poluente, né? Uma fração, você tira uma fração de todo o conteúdo. E se esse poluente, que é uma das hipóteses do problema, ele estiver bem diluído, a quantidade de líquido, né, que você tira vai ser o mesmo percentual de líquido que você tira, vai ser o mesmo percentual de sujeira que você tira. Então você tem uma quantidade ali fixa. E aí você, a cada dia você vai remover, deixa eu pegar aqui o percentual, você vai tirar 5%. Vamos fazer 5% do poluente você tira a cada dia. Então, todo dia você vai pegar, você vai lá no seu lago, você tira 5% daquele poluente. E aí depois, no outro dia, você vai lá no que sobrou, claro que no nosso problema a gente faz recoloca a quantidade de água, né? Idealmente, a gente tem que recolocar a quantidade de água para poder ficar a quantidade de líquido permanente. Então, por exemplo, se você está trabalhando com um rio, o rio basicamente ele permanece o mesmo volume. Um lago, você tira a sujeira, basicamente o volume total não muda, tá? Então, a cada dia eu estou tirando 5% da quantidade de sujeira. Como é que vai acontecer esse decrescimento da quantidade de sujeira? É a mesma coisa se eu tivesse um produto de uma loja, um sapato, e eu conseguisse 2, 3 descontos por motivos diferentes, né? Então vamos imaginar aqui, vou fazer a analogia, tá? Um sapato custa, sei lá, R$200. Vamos pensar num tênis que custe R$200. E aí eu ganhei 3 descontos de 5%. Eu sou cliente antigo, peguei um cupom de desconto e vou pagar à vista. Como é que eu faço esse cálculo? Eu vou pegar o valor inicial, né? O valor inicial que é 200, e vou tirar 5% de 200, né? Então, isso na prática é 200 menos 5% é 5 sobre 100, vezes 200. Então, fazendo as contas, eu vou fazer de um jeito que vai me gerar a fórmula, tá? Eu posso fazer, como 200 é constante, eu coloco em evidência. Então, vai ficar 1 menos 5 sobre 100, vezes 200.
Então, se eu faço MMC, vai ficar 100 menos 5, vai dar 95 sobre 100 de 200. Ou seja, isso aqui é 0,95 vezes 200. Eu coloquei em evidência, Marcelo. Quando a gente coloca em evidência, a gente faz o seguinte: o 200 é comum, né? Então a gente pega, abre parêntese e faz 200 dividido por 200 vai dar 1. Menos esse 200 dividido por 200 dá 1, só que sobra 5 sobre 100. Isso aqui é colocar em evidência é o processo inverso do chuveirinho. Se você pegar o chuveirinho e fizer 1 vezes 200, dá 200. 5 sobre 100 vezes 200 vai dar menos 5 sobre 100 vezes 200. Volta para cá. Compreendeu, Marcelo? Mais alguém ficou com dúvida? Como eu cheguei nesse 0,95 vezes 200? É o 5 sobre 100, né? É o 5%, Silvânia. Quando eu pego 5%, isso aqui é igual a pegar o 5 dividido por 100. Então, o que é que acontece? Quando eu quero calcular 5% de um número, eu pego 5% e multiplico por esse número. Então, se eu quero saber quanto é 5% de 200, é só pegar 5% e multiplicar por 200. Mas quem é 5%? É 5 sobre 100 vezes 200. Então, é só simplificar aqui e seria quanto? Seria R$ 10. Correto, Silvânia? 5% de 200 não é R$ 10? A gente calcula desse jeito. Compreendeu agora por que eu fiz essa multiplicação? Tá, Silvânia? Compreendeu de onde saiu essa fração? Compreendeu toda a conta? Toda a conta? Aqui eu tenho que fazer um MMC, Silvânia. Tem que fazer um MMC, tá? Então, qual é o MMC entre 100 e 1? É o próprio 100. Então, eu faço 100 dividido por 1 dá 100. Vezes 1 é 100. 100 dividido por 100 é 1. Vezes menos 5 é menos 5. Compreendeu agora por que ficou 95 sobre 100? Esse 1 aqui, você não entendeu esse 1 aqui? Esse 1 é o processo inverso do chuveirinho, tá? Então, ó, 1 menos 95 sobre 100 vezes 200 é igual, faz o chuveirinho, 1 vezes 200 é 200, menos 95 sobre 100 vezes 200. Você compreende o chuveirinho? A propriedade distributiva? Silvânia? Você entendeu aqui o que eu fiz?
É o chuveirinho. Esse 1 vezes 200 menos 95 sobre 200. Você entendeu? O chuveirinho, você conhece o chuveirinho ou não? Isso. Eu multipliquei. 1 vezes 200 é 200. 95 sobre 100 vezes 200 é 95 sobre 100 vezes 200. O que eu fiz foi o contrário. Eu coloquei em evidência. É a volta disso aqui. É a volta. É colocar em evidência. Colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Você vai fazer o seguinte, por exemplo, 2 vezes 3 menos 2 vezes 4. Eu posso colocar em evidência. Então, eu vou colocar o 2, não está igual, não tem 2 nas duas parcelas, né? Então, eu coloco ele em evidência. Eu pego o 2, separo ele aqui, abro o parêntese, e agora eu vou fazer 2 vezes 3 dividido por 2, o 2 cancela com 2, sobra só quem? Sobra só o 3. Menos 2 vezes 4. Se eu dividir 2 vezes 4 dividido por 2, o 2 cancela com 2, sobra só o 4. Foi isso que eu fiz. Eu coloquei em evidência, que é a operação oposta do chuveirinho, que é a propriedade distributiva. Melhorou, Silvana? Ótimo. Então, mas agora, então, você entendeu porque ficou 95 sobre 100, tá? E agora ficou 95 sobre 100, eu fiz a forma só decimal, que é 0,95. Tá bom? Entendido essa? Entendido essa conta, ela se repete, porque eu ganhei, foi 3 descontos de 5%, 3 vezes 5%. Então, eu vou pegar esse valor aqui, que eu achei, que foi 0,95 vezes 200, e eu quero de novo aplicar mais 5% de desconto nesse meu tênis. Eu tenho direito. Eu ganhei um cupom na internet. Eu tenho que ganhar mais 5% em cima dos 5% que eu já ganhei porque eu estou pagando à vista. Então, eu vou pegar o valor resultante e vou tirar mais 5%. Como é que faz isso? É só pegar o valor que eu tenho, já ganhei um desconto. Agora eu vou ganhar um segundo desconto. Então, eu vou tirar 5% do valor já descontado, que é quanto? 0,95 vezes 200. Ganhei o primeiro desconto? Esse aqui é o valor já descontado. Agora o vendedor tem que aplicar de novo um desconto de 5%, que é o quê? Pega o valor já descontado menos 5% vezes o valor que é o valor novo, né? O valor novo. Não pode fazer em cima do valor antigo, é do valor novo. Então é isso. Pega o valor menos 5% do mesmo valor. Alguma dúvida? Beleza, vou seguir. Então vai ficar 0,95. Oi? Mas eu tô fazendo a mesma operação, Silvânia. Se você ver aqui, eu estou fazendo a mesma coisa, ó. 200, 200 é o valor inicial do tênis, menos 5% de 200. Essa mesma conta que eu expliquei para você, eu estou fazendo ela de novo. Só que agora o valor não é mais 200. O valor já é 0,95 vezes 200. Tá bom? Então, isso daí é um negócio que se você
não souber fazer, você pode ser enganado pelo vendedor, tá? É um valor que tem que saber fazer para não ser enganado na loja. Então, vou pegar o novo valor e vou descontar 5% desse novo valor. Então, vai ficar como? Menos 5%. 5% é 5 sobre 100, vezes 0,95 vezes 200. E aí vai ficar como? Ó, de novo, Silvânia, eu tenho o mesmo valor aqui, eu vou colocar em evidência. Em evidência. Como é que coloca em evidência? Eu separo esse valor aqui, bonitinho, que ele está se repetindo. Vou multiplicar, abro meu parêntese, e agora eu vou fazer esse dividido por esse, né? O valor dividido por ele mesmo. Ele dividido por ele vai dar 1. Então, eu coloco 1 aqui. Menos. Aí, agora eu vou pegar tudo isso aqui, e vou dividir por isso aqui. Então, cancela. Eu vou cancelar esse trecho aqui. Não. Eu vou cancelar esse número com esse e vai sobrar só quem? 5 sobre 100. É a mesma conta que eu fiz lá em cima. Estou só repetindo o mesmo cálculo. Quem mudou agora foi só o valor inicial. Agora eu já sei fazer o meu MMC. Então, eu tenho 0,95 vezes 200 e agora eu vou fazer o MMC. Como é que faz MMC? MMC entre 100 e 1 é o próprio 100. 100 dividido por 1 é 100, vezes 1 é 100. Menos 100 dividido por 5 é 1. É 1 vezes 5 é 5. Eu estou muito rápido, Maria Leal. Mais ou menos, né? Estou começando a acelerar, né? Tô mais ou menos. Vou tentar diminuir a velocidade. Então, agora eu vou fazer a mesma conta. 0,95 vezes 200. Aí, agora, 100 menos 5 é 95 sobre 100. Ora, mas eu já sei que 95 sobre 100 é 0,95, ó. É a mesma conta. É a mesma conta. Então, eu só faço 0,95 vezes 0,95, que dá 0,95 ao quadrado vezes 200. Silvânia, entendeu por que ficou ao quadrado, Silvânia? Você percebeu que é a mesma conta que a gente fez nas outras aulas? Esse 0,95 ele vai sendo calculado, tá? Se você perceber, claro, assim, de uma forma bem prática, se eu estou tirando 5%, um desconto, estou fazendo um desconto de 5%, quanto é que está ficando do valor inicial? Você percebe que 0,95 é a mesma coisa de 95%? Você percebeu isso, Silvânio? Se o vendedor está me dando desconto de 5% no tênis, a cada 5% que o vendedor me dá de desconto, o valor novo, o valor que eu vou pagar, ele passa a ser 95% do valor anterior. Só que à medida que ele vai me dando mais descontos, eu vou elevando esse 95% ao quadrado, ao cubo, à quarta. Então, quando eu ganhar o meu terceiro desconto, quanto é que vai ficar? Vai ficar elevado ao cubo. Então, eu acabei de calcular o meu preço final, o meu custo final do tênis, em função do número de descontos. Eu vou chamar de T, tá? Esse aqui vai ser o meu custo do tênis
E N vai ser um número de descontos. Então, como é que vai ficar essa fórmula? É só fazer 0,95 elevado ao número de descontos vezes o valor inicial do tênis. Então, como o vendedor me deu 3 descontos, o valor final do tênis é só fazer 0,95 ao cubo vezes 200. E quanto é que isso vai dar no final? Eu vou fazer na calculadora, né? A calculadora, ela é importante porque a gente é matemáticos, né? Alguns são pedagogos, mas ninguém aqui é calculadora. Então, a calculadora, ela faz esse trabalho para a gente. Então, o valor final do tênis, depois desses 3 descontos, olha, eu vou levar para casa o meu tênis que era R$ 200, ele vai sair por R$ 171,48. Alguma dúvida, gente? Silvânia, você precisa dizer para você todo dia: matemática é fácil, eu vou aprender. Matemática é fácil, eu vou aprender. Você precisa se convencer de que a matemática é fácil e que você vai aprender e tirar. Tá? Então, a ideia do modelo de despoluição é trabalhar esses descontos sucessivos, ou trabalhar essa ideia de que você vai trabalhar uma retirada de poluentes que ela vai ser repetida a cada dia, tá certo? Alguma dúvida, gente? Eu vou fazer uma fala final sobre ladrilhamento. Alguma dúvida, pergunta, nada? Está todo mundo querendo ir embora, né? Vamos lá. Então, ladrilhamento nada mais, nada menos do que você preencher uma região do plano com figuras geométricas, né? Com polígonos. Em geral, isso é feito com polígonos. E o ladrilhamento que a gente. Maria Josina, para mim você está travada, Maria Josina. Será que deu algum problema na internet dela? A Maria já vai substituir. Porque daí a gravação pega o que aparece para mim, né? Isso que é problema. E a Maria Josina está travada. Obrigado, Fernando. Então, o ladrilhamento, você tem esse preenchimento do plano com polígonos. Nós vamos trabalhar aqui com ladrilhamento que ele é considerado, que ele é definido como bem comportado. Tá? O que é um ladrilhamento bem comportado? É a primeira coisa. O ladrilhamento bem comportado, o problema é que eu estou gravando, Clícia. E a gravação só vai pegar o Fernando, né, o intérprete, se estiver aparecendo para mim, tá? Eu me preocupo mais com essa questão da gravação. Acho que apesar de que o Patrick estava online. Então vamos lá. Então, o ladrilhamento bem comportado, gente, a gente precisa de algumas condições para esse ladrilhamento ser bem comportado. Quais são essas condições? Nós temos polígonos que eles devem ser regulares. O que são polígonos regulares? São polígonos que têm
a mesma medida em todos os lados. Então, o triângulo equilátero ele é um polígono regular, quadrado, né? O pentágono regular, o hexágono regular. Quando eu falar polígono regular, ele tem todas as medidas iguais, tá bom? Então, primeira condição para um ladrilhamento ser bem comportado é que todos os ladrilhos, né, ou os polígonos que compõem são polígonos regulares. A interseção entre os polígonos, essa interseção, se ela existir interseção entre os polígonos, essa interseção só pode ser ou um vértice ou um lado do polígono, tá bom? Eu não posso ter esse tipo de interseção em área. Então, não pode acontecer isso com os polígonos, ter uma área de interseção. Interseção entre dois polígonos só pode ser ou um lado ou um vértice. Certo? Então, se eu tiver um polígono assim, eu só posso ter um outro polígono assim. Tá? Um vértice, um lado, são as interseções. A terceira regra, ela tem muito mais a ver com a questão da ordem que os polígonos vão aparecer ao redor de cada um dos vértices. Então, eu vou ter que olhar para cada um dos vértices e eu vou ter que olhar como está a ordem dos polígonos ao observar ao redor de cada vértice. Então, ao redor de cada vértice, eu vou ter que olhar a disposição dos polígonos. E essa disposição ela tem que ser a mesma. Então, se eu tenho triângulos, né? Tenho somente triângulos. É difícil, né? Mas eu giro ao redor de um vértice e eu tenho somente triângulos. Então, isso tem que acontecer para todos os vértices do ladrilhamento bem comportado. Não posso ter outro tipo aqui teria que ser 6, né? 2, 4, 5, mais um. Eu não posso ter ordens diferentes e polígonos diferentes ao redor de vértices diferentes. Então, para cada vértice, se eu percorro esse vértice numa determinada ordem, os polígonos que têm que aparecer são os mesmos e na mesma ordem. Alguma dúvida, gente, sobre polígono, sobre ladrilhamento bem comportado? Então, eu vou projetar aqui nosso texto base para dar alguns exemplos de ladrilhamento bem comportado. Então, por exemplo, esse ladrilhamento que vai aparecer aí, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre qual é o padrão de construção desse ladrilhamento. Então, percebam que eu tenho octógonos regulares combinado com quadrados, tá? Nesse ladrilhamento. E se vocês olharem, a menos da ordem de rotação, né? Que eu posso girar no sentido horário ou eu posso no sentido anti-horário. Mas, independentemente da ordem, eu sempre vou ter octógono, octógono ou quadrado. Ou eu vou ter quadrado, octógono, octógono. Ou eu vou ter octógono, quadrado, octógono. E eu posso girar de um lado ou do outro, eu vou ter sempre essa disposição para cada vértice. Então, como os octógonos são polígonos regulares, os quadrados também são polígonos regulares, e eu tenho as interseções somente lado, e isso, Sérgio, muito bem, é 8, 8, 4.
É o padrão de construção dele, 884, que é igual ao padrão 488, que é igual ao padrão 848. A rotação não altera o padrão do ladrilhamento. O que importa é que eu tenho a mesma disposição dos polígonos, a menos de rotação. E se eu fixo a rotação, e se eu fixo o polígono de partida, eu tenho o mesmo padrão. Por exemplo, eu quero começar sempre de um octógono e eu quero percorrer no sentido do outro octógono, para qualquer vértice eu sempre vou ter 884. Certo? Então, isso é o que define um ladrilhamento bem comportado. Vamos para mais exemplos. Aqui nós vamos cair exatamente naquele problema que eu acho que foi, quem foi que me... Foi o Lauro, eu acho. Falou da ordem, né? Em algum momento a ordem é mudada, mas eu vou dar uma puxada para mostrar. Foi o Lauro. Então, aqui, ó, se vocês olharem, ele fala do 3, 3, 3, 3, 3, 3, mas do lado, bem do lado dos hexágonos. Não, esse padrão não pode ser desse ladrilhamento aqui, dos hexágonos. Por quê? Por causa que, claramente, eu pego em qualquer vértice, eu giro, eu encontro o padrão 6, 6, 6. Esse texto de baixo está ligado nesse padrão de cima. Tá? Então, é muito importante que vocês observem isso. Então, o ladrilhamento dos hexágonos é 6, 6, 6. E o ladrilhamento padrão 3, 3, 3, 3, 3, 3 é esse que tem só triângulos. Então, se você pegar qualquer vértice aqui e girar ao redor dele, você vai ver que são 6 triângulos equiláteros. Então, o padrão é 3, 3, 3, 3, 3, 3. 6 triângulos de lado 3. De 3 lados. 6 polígonos de 3 lados. Quadrado, então, é bem simples. É o padrão 4, 4, 4, 4. Em qualquer ponto, eu giro ao redor de qualquer vértice do ladrilhamento e obtenho 4 polígonos de 4 lados. O Sérgio está falando a questão do ângulo, né? Que é 6 vezes 60 graus, que é o ângulo de um triângulo, né, equilátero. Então, cada triângulo equilátero tem um ângulo de 60 graus. Então 6 vezes 60 dá 360. Elisângela, boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Não, quando você colocar, por exemplo, na mesma questão, né? Você coloca o 844, você não pode colocar o 848, porque é o mesmo padrão. Entendeu, Elisângela? Como exemplo, o ideal é você pegar o de hexágonos, o de triângulos, o de octógonos com quadrado, e você tem mais exemplos aqui para baixo. Tá? Então, você pode pegar outros exemplos. Você não pode usar o 884 e o 848. Por quê? Porque eles representam o mesmo padrão. Você entendeu?
Não, você pode usar o modelo dos quadrados, que é o 4444. Você pode usar o dos quadrados, só tem quadrado. Você pode usar o quadrado com octógono, sem problema. O que você não pode é usar esse padrão 488 e outro exemplo 884, porque esses dois aqui representam o mesmo ladrilhamento, tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos continuar. Então, gente, lembrem que existem algumas equações que eu passei na minha aula assíncrona, que eu posso querer cobrar na avaliação de vocês, né? Evidentemente que foi o que eu combinei com vocês. Metade da prova é teórica, metade da prova é, é matemática, né? Mas na parte matemática de ladrinhamento, eu trabalhei algumas equações, como, por exemplo, soma dos ângulos de um polígono, né, convexo, o valor de um ângulo de um polígono regular, né, que é justamente essa fórmula aqui que eu estou mostrando. Tá? Então, é importante que vocês olhem as fórmulas que nós trabalhamos dentro de ladrilhamento. Por quê? Por causa que elas são importantes para você justificar, principalmente, a existência desses ladrilhamentos. Tá bom? A parte matemática ela vem para a gente provar, para a gente trabalhar e tirar conclusões a partir do conhecimento teórico. Então é muito legal a gente saber o que é um ladrilhamento bem comportado, saber toda a teoria, mas você prova, você constrói os ladrilhamentos a partir das contas. Então é importante que vocês conheçam essas equações, essas fórmulas de soma de ângulos internos, cálculo de ângulo de cada um desses polígonos, conhecer o nome de cada um desses polígonos, tá bom? Então, tudo isso tem aqui no nosso texto base. Há alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre o desafio geométrico? Nada? Ó, aqui, ó, nós temos o padrão 4612 também, que trabalha com dodecágono, hexágono e quadrado, tá? O Dei, pode perguntar, Dei Alves. Tá? Então, se não tem nenhuma dúvida, tá? Vou concluir. Ah, tudo bem. Eu vou concluir essa aula, já são 9h30. Eu peço desculpa pelo estendido da aula, mas foi só uma vez, essa é a nossa última aula. Se alguém quiser fazer alguma consideração sobre o curso, está aberta a palavra, mas eu vou finalizar a gravação agora, tá? A parte teórica que eu queria abordar, tirar dúvidas, esclarecimentos, é até agora o momento. Eu vou fechar a gravação até para a aula não ficar muito, a gravação não ficar muito extensa, né? Queria agradecer aos intérpretes, muito a Maria, ao Fernando, tá? Maria, a Josina, agradecer muito a vocês, a toda a equipe do NAI. Levem meu profundo agradecimento ao João, né, que é meu amigo, trabalha junto comigo, eu gosto muito dele e assim estou muito feliz com o trabalho que a gente desenvolveu junto nessa disciplina. E quero fechar também agradecimento a todos os alunos, porque participaram muito da aula. Hoje chegamos a mais de 50 alunos, né?
eu fiquei muito feliz, a participação na plataforma foi absurda de grande também, muita gente participou, né? A avaliação ainda a partir de semana que vem vai ser só a avaliação final, nota, tudo, então não teremos mais aula síncrona nem assíncrona, esse é o nosso último vídeo mesmo. E eu queria agradecer mesmo a todos vocês, a todos os alunos, a todos os tutores. Quero deixar registrado aos tutores que me ajudaram demais, não só com as correções, mas com dúvidas, trazendo dúvidas, com solicitações para melhoria. Então, foi uma disciplina muito diferente para mim, que eu cresci muito como profissional e que é sempre o trabalho coletivo, tutor, intérprete, os alunos e o professor. Então, muito obrigado a todos. Eu estou muito feliz com a disciplina, tá? E aí eu vou encerrar a gravação. Se alguém quiser